Salve galera, eu tô aqui com o André Junqueira, que é cervejeiro da Morada e para mim um dos cervejeiros mais criativos do Brasil. E junto com a Freigeist, a Duas Cabeças, eles fizeram uma cerveja chamada Bizarro. Vamos falar um pouquinho sobre ela. E aí, André, beleza? Beleza, tudo bom? Legal. Cara, pelo que eu tô entendendo, vocês fizeram aqui uma cerveja indo contra o que a lei de pureza alemã fala que tem que praticar, é isso? Exatamente. A história ela um pouco se divide em duas partes. A primeira delas é um movimento mundial que está aproveitando da data de 500 anos da data original da lei da pureza alemã, e é um movimento em prol da liberdade cervejeira, do reconhecimento da cerveja nas suas diversas formas. Porque a lei da pureza ela fazia um afunilamento em termos de ingredientes, onde só seria reconhecido como cerveja aquilo que seguisse aquelas premissas, apenas malte de cevada, apenas lúpulo, água, né? E originalmente eram esses três elementos e depois foi colocado a levedura quando a gente descobriu microscopia. Uma dúvida que eu tenho, até hoje isso é aplicado na Alemanha? Você pode fazer outros produtos, eles só não vão ser reconhecidos, vai ser uma ale e não uma beer, né? Não uma cerveja. E isso é algo que continua em todos os lugares. Se você for observar, a gente tem também a nossa lei da pureza aqui. Está lá todo o regulamento que existe da instrução normativa do Ministério da Agricultura, que, por exemplo, a gente no Brasil, no nosso caso, é um produto da área de vegetais. Certo. Consequentemente, nada de origem animal pode ser utilizado. O melhor exemplo de todos é o mel, que é algo que você pode, em diversos países, importar cerveja com mel no Brasil. Ou, em casos mais extremos, até cerveja que tem bacon. Como no caso uma da Rogue, que era a Voodoo, que tinha bacon e maple. Essa cerveja, se fosse feita no Brasil, não poderia ser vendida. O engraçado é que a gente tem relações diplomáticas com esses países, de origem desses produtos, e lá ele é aceito. Aí aqui a gente aceita baseado na aceitação deles. Então você pode fazer uma cerveja com mel nos Estados Unidos e importar para o Brasil. Mas você não pode fazer uma cerveja Aquelas de chocolate. A história do chocolate da Dado Beer, né? Tinha um problema porque o chocolate tem insumo animal, que é o leite. Exatamente. Então você vê como é que mesmo assim ainda existe alguma coisa dessa que menospreza algumas das possibilidades que a cerveja tem condições de atingir. Quando a gente fala desse produto de 8 mil anos que ele acompanha o ser humano, tudo já teve ali. Então ela é muito mais ampla, ela não tem essa questão de pureza, como a gente fala, né? Que só isso pode ser, ela é bem mais ampla. Então o nosso manifesto começa justamente dessa maneira, em apoiar a batalha do Sebastian, que é um cervejeiro de escola moderna alemão dentro da Alemanha, tentando reconhecer. Ele era da Crew Republic, é isso? Isso, e hoje ele toca uma cervejaria cigana, que é a Freigeist, que são as criações dele. São bem boas, né? São bem legais, exporta para vários países, é um cara do cenário mundial de cerveja. E até a Crew Republic ela já vinha com uma pegada diferente daquela linha tradicional de cervejas alemãs. Exatamente, já tinha várias que avançavam dos estilos clássicos. E como que foi o contato? Como que ele chegou até vocês, até você e até o Bernardo? Assim, a gente já tem um vínculo, já tinha encontrado ele aqui no Brasil, em festivais lá fora, no festival em Copenhague, ele estava também quando a gente estava expondo, e a gente já está na fila de espera da gente fazer alguma coisa junto. Certo. E quando eu vi ele iniciando no começo do ano as primeiras divulgações, que ele estava convocando quem tivesse a fim de se juntar nesse manifesto, a gente falou, cara, é óbvio que é a nossa cara tentar trazer aqui e mostrar como é que ele não está sozinho nisso lá, tem muito mais gente no mundo que sabe disso. Ele fez mais de uma cerveja dessa durante esse... Sim, ele tem várias. E como é que a história, da mesma maneira como o Dia da Cerveja Impura aqui, não é uma coisa centralizada. A gente não tomou como nossa, não é só o meu evento, eu vou fazer. Todo mundo pode se unir, porque é uma celebração à liberdade cervejeira. Certo. Então não precisa ser com a minha cerveja ou com a história. É uma convocação, porque a gente utilizou muito da história da lei da pureza, principalmente nos recentes anos, tentando usar aquilo numa forma de um marketing vazio, de uma semi-informação. Muitas vezes o cara nem segue a lei da pureza, que tem muitos detalhes, mas quer escrever no rótulo que é feita de acordo com a lei da pureza, tentando embutir na cabeça do consumidor que se você segue aquela norma, a cerveja é muito melhor. E se você não segue, tua cerveja é impura, é pior. E isso é um conceito muito vazio, né? E eu gostei quando a gente conversou uns dias atrás, que você deu o toque que a lei da pureza nasceu com base... Não tem essa parte bonita aí, que é para defender a pureza da cerveja, mas sim para cobrar imposto. Eu fui pesquisar e realmente
Na época, o imposto da cerveja era com base no malte e no lúpulo. Isso. Era muito mais fácil, fechando os ingredientes, se tributar o fluxo da matéria-prima do que de toda a venda da cerveja depois. Sim. E também existia um interesse econômico, comercial, porque se você criava essa regulamentação que só aquilo era permitido, imagine os produtores de lúpulo. Cresceram um monte, quem vendia essas cervejas e produzia essas cervejas. Cresceu um monte para quem tentava trazer cerveja de fora. Foi proibido, acabou. Então isso gerou um falso crescimento, né? Não é que um falso crescimento, o crescimento foi verdadeiro, mas ele foi estimulado por uma medida regulatória e não por algo normal do mercado, né? Essa proibição vetou outras coisas, quem estava com a mão na massa daquilo que interessava, então ela teve uma visão muito mais tributária, como você comentou, e comercial desse ângulo, né, do que realmente, isso vai fazer o produto ser melhor, isso vai dar qualidade. O texto original não fala de qualidade ou melhoria, nenhuma palavra vinculada a isso em lugar nenhum. Tá, e você chega a ver que existiu algum benefício? Sem dúvida, porque isso deu muito foco para a indústria alemã a desenvolver tecnologia e conhecimento cervejeiro baseado nisso. Então a nossa história ela não é contra aquilo que a lei da pureza trouxe ao longo da história e o que ela significa verdadeiramente na história. Bem pelo contrário, isso é um troço muito valoroso dentro da cultura cervejeira. A história que a gente vê que é péssima é essa má interpretação dada nos dias atuais de tentar usar ela como uma linha divisória do que é bom e do que não é bom. Entendi. Do puro malte é o ideal. Essas cervejas são boas, o restante... E isso extravasa até, na minha opinião, nesse conceito que muita gente aponta para a cerveja de massa das grandes cervejarias, dando como o principal motivo da repulsa que elas levam milho na composição, levam açúcar, levam arroz e tal. E isso não é um problema. Eu sempre cito nessa hora que eu puxo esse ponto, compare então com uma Duvel. Ela também vai uma proporção de açúcar simples refinado enorme e a gente não acha ruim. Sim. Então a grande sacada, o problema daquela cerveja não é usar milho, né? É óbvio que o grande problema deles são as práticas comerciais nefastas que eles fazem. Isso é o que prejudica o mercado como um todo. Sim. Não o fato dele colocar milho ou não. E não agrega em nada no produto. Naquele produto que já não tem quase nada de amargor nem aroma de lúpulo. Usa uma levedura neutra que não traz nada de aroma e sabor. É um teor alcoólico, um corpo super baixo, praticamente sem nada. Sim. Além de tudo, você tira 45% da matéria-prima e põe matéria-prima refinada, que não vai trazer quase nada de aroma e sabor, aí vira nada com nada diminuído de 45% daquele nada. Então é o mau uso do ingrediente. A culpa não é do ingrediente, é do mau uso, da má aplicação dele. No caso lá da Duvel, 8,5 de álcool, levedura que expressa aroma e sabor. Aquele açúcar vai ajudar a complementar, deixar o corpo dela mais esbelto, mais sequinha, mais digesta e funciona para agregar propriedades. Não fica um sabor massificado. Né? Não fica um sabor massificado, essa é a sacada. Cara, vamos provar? Vamos lá? Vamos lá. Tá preparado psicologicamente? Então essa aqui é a Morada, Duas Cabeças, Freigeist Bizarro. Aí, aproveitando enquanto a gente serve, o nome Bizarro, ele veio bem a calhar, porque quando você pensa nos ingredientes diferentes que a gente usou, já vem essa ideia de bizarro. Mas não foi daí a inspiração do nome. O nome me veio quando eu lembrei da passagem do clássico Super-Homem, que teve o Super-Homem, o bizarro Super-Homem, que era o anti-Super-Homem, o negativo, o inverso. Que era naquele mundo quadradinho. No mundo quadradinho, né? Saúde. Cheers. Então vamos lá. Então a sacada foi fazer a anti-cerveja. Como ela vai contra tudo aquilo que teoricamente uma cerveja deve ser, então ela acabou ganhando o nome baseado nessa inspiração. Tá. Galera, coloração, amarelo palha, uma espuma fina. Nariz a gente sente o aroma frutado. Isso aqui vem do que, cara? Levedura? Ela leva a levedura que expressa bastante aroma e sabor, tem aqueles temperos todos que a gente colocou. Temperos? Ela leva, bom, a base de líquido dela principal é chimarrão. A gente fez um chimarrão gigante de 2.500 litros, né, para não usar água. Ela não tem lúpulo? Não, nem um pellet de lúpulo. E a gente sente o amargor. Isso, aí então a base dela é isso, e ele traz já um tanino, esse secor que dá um pouco de amargor à erva mate. Erva mate não torrada, por isso chimarrão e não chá. O chá é a erva torrada, a gente usou a erva verde, a erva seca, mas sem torrar. Daí ela leva... Isso. E ele conhecia a erva mate? Sim. Ela conhecia? Vou te falar, essa erva mate é bem conhecida na Alemanha, é bem apreciada. Sabia? É um dos poucos países fora do Brasil que a erva mate é exportada. Como chá. Como chá. Tá. Mas não ele torrado como chá mate, como o mate verde. Tá. Como o chimarrão. Fazem chá, mas do chimarrão.
E aí ela de tempero vai losna, né, que é a artemisia, as folhinhas de losna, que ajuda também com o amargor, semente de coentro e semente de zimbro. O coentro e o zimbro que vai trazer um pouco desse cítrico, do frutadinho, do frescor e um leve resinoso. Tá. Né? E isso daí é muito próximo do gruit ou não? Sim. Tem alguns elementos de gruit. A losna é um elemento clássico de gruit, o zimbro também, também são bem presentes na história toda. Muito interessante. Então é uma cerveja que não tem lúpulo, começa por aí. Começa por aí. Então vão essas daí, né? Vai, em termos de tempero, é losna, zimbro e semente de coentro. No líquido foi o chimarrão que a gente falou. Ela leva água de coco, uma proporção bem pequenininha, mas a gente fez questão de buscar quais outros líquidos dava para entrar ali. E cidra. Como ela não classifica como cerveja pela lei aqui no Brasil, ela precisava ser uma bebida fortificada para classificar como bebida mista. Certo. Então eu precisava colocar uma fonte de álcool externa que não só da fermentação. Aí usei a própria base das cidras que a gente vai lançar daqui um mês e meio. Aí colocamos um percentual de cidra nela junto. Galera, ela tá bem aromática, você sente frutado, cítrico, floral. Na boca sente o sutil dulçor. No final sente esse amargor, que é um pouco diferente daquele amargor que a gente está acostumado do lúpulo. Ela está refrescante e está bem aromática. E um desavisado, se for pegar, ele nem percebe que foi feito todo esse trabalho com ingredientes diferentes do que Porque o conceito não foi fazer uma cerveja bizarra, foi fazer uma cerveja. Do contrário. Entendi. Então não era querer extremizar, fazer algo que fosse totalmente difícil de tomar ou brutal, assim, era demonstrar como que o oposto do desejado continua dentro da faixa de uma expressão bacana do que uma cerveja pode ser. E o que se usou de malte? O malte dela foi um malte que... outro detalhe interessante dela é que ela é 100% brasileira, porque os cereais a gente usou arroz e aveia, e foram preparados ali em Santa Catarina, foram malteados pelo pessoal da Maltes Catarinenses, que é uma micro maltaria nova, chama Maltes Catarinenses, uma nova que está inaugurando, esse é o primeiro projeto que eles se envolvem, exatamente, já deram a largada aqui, e pegaram ali semente de arroz e semente de aveia, né, os grãos, mas em padrão semente, sem defensivos, sem nada, para poder ter uma taxa de germinação alta, e prepararam o malte. O malte de arroz foi preparado puxando para um malte pale ale, um pouco mais claro, mais levinho, e o malte de arroz e o malte de aveia foi a la Viena. Então vai malte de cevada, vai malte de arroz? Não vai cevada. Não arroz vai cevada. E aveia. Cara, muito interessante. Só arroz e aveia. Digo, a forma da malteação, quando faz a torra no final, um ele fez bem clarinho e o outro colocou um ligeiro tostadinho, como você encontra no malte Viena, no Munique, que ele não é caramelizado, tem uma leve tostazinha base. E por curiosidade, quanto tempo demorou para vocês montarem essa fórmula? Você, o Bernardo, o Sebastião? De verdade, verdadeira, tava com ela pronta na cabeça, cara. Eu tinha certeza absoluta de onde ia. A ideia veio inteira pronta, porque quando a gente se dispôs a fazer a primeira história foi o manifesto. Certo. A gente falava, vamos fazer uma cerveja qualquer, maluca, doida, com um monte de ingrediente assim, né, alguns ingredientes, uma cerveja impura, ponto final, e levar para quem fizer eventos. O pessoal da Duas Cabeças está com um espaço super legal no Rio, estão fazendo um evento bem grande lá, vendendo ingresso, um monte de produto. A gente faz um protótipo pequenininho e manda só em barril para um outro lugar. Deu uns dias, me veio essa ideia da anti-cerveja, que ela não é daí só uma cerveja impura, é a cerveja impura, no sentido de é tudo o oposto do que a lei diz. Eu falei, não, dá muito certo, porque o malte de aveia tem casca, você consegue utilizar como você faz com o malte de cevada na cervejaria. Falei, então o segredo é esse, o líquido é trabalhar em volta dele, do tempero, você escolhe qual tempero colocar, como não tinha uma expectativa do que ela ia ser, você tem liberdade de criar e ver o que vai dar ali. Então a grande base da história foi o arroz e a aveia ter casca junto com a semente quando faz a malteação, para que você consiga no mesmo equipamento cervejeiro, usando a mesma técnica, produzir ela adequadamente. Quando eu vi isso, eu falei, nossa, aí vale a pena fazer de verdade, lote grande, registrar, botar na garrafa para poder mandar para muitos lugares as pessoas verem a ideia. Vocês vão mandar para fora? A gente mandou algumas garrafas para o Sebastião, tá chegando para ele lá, que eles vão ter eventos lá amanhã. A nossa grande colega Jéssica acabou de ir para a Alemanha e levou na mala algumas e vai mandar para ele lá. E quantos mil litros vocês fizeram? A gente fez 2.000 litros. 2.000 litros. Foi aqui na Gauden? Aqui na Gauden. Cara, parabéns. Uma cerveja está fantástica, o projeto é sensacional.
Isso que você falou é bem interessante também, que não é um movimento contra a lei de pureza, e sim pela liberdade do cervejeiro. Até um abraço pro meu amigo Alexandre falando nisso. Beleza, legal. E perguntinha do episódio. Qual cerveja da Morada que você mais gosta? Cara, se tiver dúvidas, escreva lá, o Junca vai estar acompanhando, ele pode ajudar vocês. Dúvidas sobre produção, dúvidas sobre essa cerveja, sobre as outras cervejas da Morada. Cara, muito obrigado e parabéns aí pelo projeto. Saúde. Valeu. Cheers.